Reconhecer executivos que fazem um trabalho de excelência é uma forma de valorizar e multiplicar bons exemplos no mundo corporativo. Por isso, todo ano o Congresso Internacional Six Sigma Brasil homenageia gestores de destaque no mundo corporativo. E chegou a hora. A premiação começou em 2013, com Osiris Silva, ministro da Infraestrutura e das Comunicações do Brasil, que também foi presidente e cofundador da Varig. E de lá para cá, outros grandes nomes já foram homenageados por suas brilhantes histórias e trajetórias. Homenageamos também Ideval Munhoz, Ricardo Pellegrini, Cristina Palmaca e, mais recentemente, em 2018, ano passado, Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, que deu uma aula de liderança e carisma ao receber a homenagem. E este ano, o homenageado escolhido é o senhor Renato Garcia Carvalho, que acaba de deixar o cargo de CEO da Philips Brasil, onde construiu uma trajetória de sucesso desde maio de 2011 para assumir a presidência da Novartis Oncologia. Em 2018, sob liderança de Renato, a Philips Brasil atingiu seu melhor resultado da história, superando um momento de difícil recessão econômica. Em 2019, o CEO foi eleito um dos 100 líderes mais influentes na área da saúde, segundo a avaliação dos profissionais do mercado e do voto popular. Renato Carvalho é formado em Engenharia de Produção, com MBA pela Universidade de São Paulo e Master Black Belt em Lean Six Sigma. O executivo acumula experiências internacionais nos Estados Unidos e na Europa, além de ser presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos do Setor Médico no Brasil, a ABMED. E para esta homenagem, chamamos à frente os nossos patrocinadores Champions. Vamos começar com o senhor Alberto Peseiro, CEO da Seta Desenvolvimento Gerencial. Por favor, pode vir à frente. Senhor Luiz Oliveira, CEO da Ótima Estratégia e Gestão. Senhor Márcio Abraham, CEO da CETEC Consult Group. E o senhor Michael Fukuda, diretor comercial para a América Latina da Microsoft. Michael Fukuda deve estar preso ainda no trânsito, então convidamos o nosso CEO da Six Sigma Brasil, o senhor Clóvis Bergamo. E agora, o momento tão esperado, que vem à frente para dar as boas-vindas, o homenageado de hoje, o gestor homenageado, o senhor Renato Garcia Carvalho. Antes de mais nada, passamos a palavra agora ao senhor Clóvis Bergamo, para dar as boas-vindas e falar um pouquinho sobre a homenagem. Clóvis. Bom, novamente obrigado por todos estarem investindo o seu tempo aqui na participação do Congresso e, como ontem vocês já averiguaram, tivemos palestras que, ao ver o conteúdo, a gente teve que pôr o cinto de segurança, porque realmente a coisa foi densa. Então a gente tem que ficar muito lisonjeado com todos os profissionais que tiveram o desprendimento de compartilhar o conteúdo e com o objetivo sempre maior de estar tendo um processo de evolução em todas as empresas. Então a gente fica muito lisonjeado da presença de todos e da participação aí dos profissionais que palestraram, dos palestrantes que nos apoiam e há anos, né? Então isso daí é uma coisa que deixa todos nós muito grato, né? Eu, como todo ano, eu procuro ser um pouco arrojado de falar um pouco sobre algum tema que eu acho relevante nesse momento da premiação, né? Então, Sérgio, por favor, o próximo.
pessoal pode passar aí para mim, o próximo, por gentileza, acho que está aqui, tá mais um. Então, eu gostaria de referenciar para vocês uma visão de cenário econômico que a gente está tendo, mas a gente às vezes não tem a compreensão. Hoje, 39% do GDP, do PIB mundial, ele é dividido entre os Estados Unidos e a China. Então, tudo que a gente está vendo, que acontece, tem uma colateral dessa informação. E, por favor, o próximo slide. A gente também acaba esquecendo de entender a representatividade do Brasil. A gente está acostumado de não achar, a gente é o último da fila. Não, espera aí, vamos analisar os dados. O Brasil, ele tem 2,39 do GDP mundial. É mais que o Canadá, é mais que a Austrália, é mais que a Rússia, é mais que a Espanha, é mais que o México. Então, a gente tem que lembrar disso. Toda hora que você está fazendo um speech com um parceiro ou uma empresa de fora, essa informação a gente tem que lembrar, porque a gente esquece, a gente não acaba se colocando numa situação secundária. E não um país que tem 2,39 de GDP mundial, com uma população que nós temos problemas? Temos problemas, temos um monte de problema. Ontem eu estava até comentando com a Karen Ross, ela falou: Clóvis, todos os problemas existem em todos os países, existem vários problemas similares. Uns países que têm um pouco mais, outro tem um pouco menos, mas a gente tem que desafiar e tem que ter o entendimento da nossa responsabilidade. Vocês aqui, os gestores, vocês são os responsáveis para que a gente efetivamente replique essa jornada, replique esse entendimento. Então, vocês têm contato com as suas corporações ou com parceiros comerciais, a gente tem que entender que isso é importante e relevante. Recentemente, a gente está tendo algumas empresas brasileiras que estão se tornando mundiais. Então, isso daí não é uma coisa que a gente tem que desprezar, a gente tem que vangloriar. E aqui, a inteligência, você até um pouco está aqui. Vocês são as pessoas que vão ajudar as empresas a estarem nesse patamar. Por favor, o próximo. Aí eu fiz uma avaliação do cenário global do conhecimento. Então, tudo que está acontecendo hoje entre Estados Unidos e China não é que o Trump, o presidente americano, ele não gosta do chinês. É que ele trata os Estados Unidos como se fosse um CEO. E ele está vendo que a China publica quase 1 milhão de patentes por ano, o dobro do que os Estados Unidos publica. E nós, aqui, estamos com 30 mil patentes por ano. O que acontece? Se vocês olharem esse documento, existe uma relação direta, praticamente direta, do número de patentes em relação à posição daquele país no cenário global. Agora, eu queria até fomentar vocês, e essa visão é muito importante e relevante. Por favor, o próximo. Que todo mundo aqui, quem tem escritório de inovação, por favor, levanta a mão dentro da empresa. Né? Todo mundo tem escritório de inovação. Poxa, excelente. Só que é o seguinte, ninguém está aqui para falar, legal, inovação, tal. Se você não tem inovação, sem uma garantia daquela inovação, você tem um risco.
Você acha que o empresário, o empreendedor, quem quer que seja uma corporação, ela vai fazer uma inovação, e pode ser inovação de método, hein? Inovação não precisa ser inovação de produto, tem patente de metodologia. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo que teve um processo patenteado de uma metodologia de troca de informação com os fornecedores. Então, só que é o seguinte, sabe o que está acontecendo? Fuga do capital intelectual do Brasil. Porque eu já tenho falado com alguns executivos, e qual é a alternativa que eles estão fazendo? Eles pegam uma coisa que foi desenvolvida aqui e fazem a patente lá fora. O que aconteceu? A gente está perdendo o capital intelectual. Mesmo que agora eles fizeram um algoritmo dizendo o seguinte, patente oriunda do país, patente realizada no país, mas que não são pessoas oriundas do país, mas tudo bem, não está sendo aqui. Agora, você vê lá, o Brasil demora mais de 14 anos para formalizar uma patente. Aí você acha que o investidor vai ficar 14 anos esperando, mudou o mercado, já não existe. Nos Estados Unidos, é aproximadamente 1 ano. Você, depois que sai dentro da corporação, vai para o escritório, vai para o escritório de patentes lá do governo tal, e tudo, é praticamente 1 ano. Agora, casos drásticos de redução do processo após parceria global. Um dia eu estava conversando com um profissional da área de aeronave, posso falar o nome, que é óbvio que vocês vão saber, a Embraer, ela demorava 1 ano para homologar uma aeronave pronta para voar nos Estados Unidos e na Europa. 1 ano com a aeronave pronta, pedido em carteira, só que não podia entregar porque, e nem podia oficializar o pedido, porque não tinha homologação. O que eles fizeram? Chamaram os caras, a entidade que é responsável por homologação dos Estados Unidos, da Europa, vamos sentar aqui, o pessoal da América do Sul sentaram aqui. Tinha detalhe, o LED de saída na Europa é da cor X, nos Estados Unidos é da cor Y e no Brasil era da cor Z. Isso emperrava e gerava um transtorno. 1 ano. Você imaginou você ter um negócio pronto e demora 1 ano para você vender, porque tem um processo que tem que ter, né, de homologação e tal, e aí isso daí reduziu drasticamente, fazendo essa ação. A homologação de medicamento global no Brasil. Quando eu fiz a apresentação, eu nem sabia que você estava na VARS, tá? Mas é o seguinte, a Anvisa, às vezes, tinha medicamentos globais que já testado pelas entidades globais, e aí demorava anos. Espera aí, vamos sentar junto aqui. O cara já testou lá nos Estados Unidos, isso daí tem que valer aqui. Vamos fazer uma parceria para a gente começar a entender isso daí? Agora, o desafio que eu ponho para vocês é o seguinte, se todo mundo tem escritório de inovação, e a gente vai ficar parado, esperando todo mundo, não, mas tem lá a lentidão do organismo, a gente tem que fazer isso. Por que não podemos reduzir o tempo de emissão de patentes conforme o padrão global? A gente tem que fazer o desafio que eu estou pondo para vocês, todas as empresas, é exatamente esse. Nós temos que ser agente de mudança. Está no nosso DNA, e a gente tem que fazer que as entidades que são responsáveis por essa mudança, ou para acelerar esse processo, tem que nos ajudar, porque a gente está exportando para conhecimento que está aqui. Agora, tudo isso, se a gente aprimora esse processo, você traz investimento, você
represa profissionais aqui no Brasil de qualidade, porque o cara vai conseguir fazer a pesquisa, vai conseguir fazer o desenvolvimento e vai conseguir entregar. E vai ter o investidor que vai saber que vai ter um time para aquele payback daquele investimento. Então, nós temos esse desafio. Não, eu fico assim, todo mundo, legal, tem escritório de inovação, não sei o quê. Tá, a inovação mudou um processo? Tem patente de método. Poxa, vamos formar... Por que a China está fazendo 1 milhão de patentes? Eu acho que os caras estão ensinando no colegial como desenvolver patente. Tá bom, tem 1 milhão de... desse 1 milhão eu tiro X. Mas tem um monte de gente entendendo como faz. E vou falar para vocês, eu tive a experiência de passar por esse processo. Sabe qual era o pré-requisito básico? É o Standard Process Operation. Você tinha que definir claramente qual era todo o coisa. Entreguei para o pessoal, aí o escritório responsável por formalizar isso lá no governo americano, o cara viu, isso daqui tá beleza, tá tudo em ordem. Então, a gente tem a ferramenta. É muito fácil, não é que é muito fácil, está no nosso domínio. Agora a gente tem que fazer pressão, a gente tem que cobrar, e vocês são representantes de empresas, a gente tem que estar nesse movimento. Então, eu procuro falar para vocês, aqui o Congresso, além de ser um evento de você ter oportunidade de conteúdo, é uma janela que a gente tem de pensar, é uma janela de oportunidade, não só de capacitação, mas uma janela de oportunidade num plano estratégico, não só das empresas, mas global, da nossa sociedade. Então, a gente tem visto alguns palestrantes falando assim, legal você fazer as coisas, legal você... Mas o que isso você está pensando que retorna para a sociedade? Então, a gente tem que ter um pouco, mudar o mindset, cobrar, que nós temos o direito de cobrar, porque nós, de uma certa forma, pagamos essa estrutura e temos que ter o resultado. Isso daqui é fundamental. Agora, desculpa ter me alongado, Renato. Próximo, por favor. Então, agora a gente tem a honra de ter o Renato como homenageado. Ele, na verdade, não é nem recentemente, foi ontem, foi segunda-feira, ele assumiu a presidência da Oncologia da Novartis e foi muito gentil em estar falando, não, Clóvis, faço questão de estar presente, inclusive já tinham agendado uma viagem para ele, né, nesse período, e ele, não, eu gostaria de estar presente, vou estar presente. Então, Renato, obrigado aí pela gentileza, pela consideração, tá? Antes da palavra do nosso executivo homenageado, a gente está entregando uma placa das mãos do nosso presidente da Six Sigma Brasil, Clóvis Bergamo Filho, a placa que homenageia esse executivo. Opa, vamos lá. Uma pequena lembrança ali também. Vamos ajustar. As fotos, todo mundo se posicionando. Vamos lá agora, uma pequena lembrança. Só o staff depois guardar essa, que é muita coisa para ele poder... Isso, são muitos presentes, Renato. Obrigado. Senhoras e senhores, competência, coragem. A gente é medido um executivo pela competência e pela coragem. Mais do que tudo, vocês verão nessa apresentação, pela humildade e pelo carisma. Esse é Renato Garcia Carvalho, que vai falar com vocês, vai fazer uma apresentação. Mais uma vez, em nome da presidência do Congresso Six Sigma Brasil, senhor Renato Carvalho, a gente agradece a sua disponibilidade para poder receber essa singela homenagem. E agora, a palavra é sua. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado. E solicitamos neste momento, antes das próximas palavras, os senhores retornem aos seus lugares. Realmente, hoje é um dia de muito destaque, um dia muito emocionante. Parabéns. Muito obrigado.
Eu fico com o passador aqui de slides ou não? Vocês vão passando para mim? Posso ficar com ele? Eu vou ficar aqui embaixo, fico mais informal, mais perto de vocês. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom, obrigado pelas palavras. Acho que muito gentis, né? A barra está alta. Eu até mandei uma mensagem, eu conheço o Sérgio, conheço a Cristina. O Sérgio foi ano passado, a Cristina Palmaca da SAP foi ano retrasado, né? E aí, como eu conheço os dois, eu mandei uma mensagem e falei, olha, amanhã eu vou tentar meu melhor ali para manter, né, a barra alta e o congresso vai estar cheio. Acho que a primeira coisa, assim, agradecer, né, agradecer os patrocinadores, agradecer a figura do Clóvis. Assim, toda vez que a gente entrega algo, claramente nunca é sozinho, tem uma equipe por trás. E eu só estou aqui representando, na verdade, uma grande equipe, né, que é a equipe da Philips, que eu participei durante 8 anos. E aí uma coincidência, né, eu estava no processo de transição ali, saio, não saio, assumi a Novartis agora, então estou aqui, né, também representando a Novartis e vou, mas obviamente, né, alinhei tudo muito bem lá com a Philips, falei, olha, vou falar bem, as coisas vão ser todas tranquilas ali. Então fica também o meu agradecimento que a gente tem uma equipe, né, lá na empresa que é muito, muito boa. Quando a gente recebe esse tipo de homenagem, eu acho que a reflexão que eu faço é assim, né? Você tem alguns pitches que são prontos, né, corporativos. E eu não queria vir aqui e falar mais do mesmo. Acho que essa é a primeira coisa. Eu poderia vir aqui e falar o básico ali que a gente sempre fala em eventos corporativos, mas eu queria tentar deixar uma mensagem para vocês, né? E a mensagem eu acho que é bacana, porque a gente não alinhou, mas é muito de encorajamento, né, daquilo que a gente pode fazer como líder, né? Porque a gente depende muito, ou em vários momentos, a gente acha que é sempre, né, o vizinho que tem que fazer alguma coisa diferente, o departamento do lado, ou o seu gerente, ou o seu chefe, ou o seu líder, ou o escritório regional, ou a matriz, enfim, nunca é a gente, né? A gente sempre acha que tem alguém que possa fazer algo diferente. E eu acho que o contexto, né, pela qual está sendo homenageado aqui é muito do trabalho e esse mindset que a gente teve, né, durante alguns anos na Philips, e nos últimos 3 anos que eu fui presidente da empresa, que a gente tentou imprimir. Porque se você observa o cenário brasileiro nos últimos anos, claramente, né, não era um cenário atrativo, vamos colocar dessa forma, né? A gente tinha desafios econômicos, desafios políticos, né, independente de qualquer predileção partidária, os desafios políticos eram bastante intensos. Eu acho que se eu perguntasse para todo mundo, ou todos nós perguntássemos, existiriam várias razões para que a gente não pudesse fazer algo. Várias, né? Eu acho que muito a economia é, obviamente, os resultados, né, uma combinação dos resultados que estão acontecendo, mas muito da expectativa que se cria. A expectativa que se cria são seres humanos, né, daquilo que a gente está discutindo, daquilo que a gente está vendo. E nós tentamos, à época, obviamente, enfrentar, porque também não adianta viver num mundo paralelo, né, achando que as coisas vão acontecer. Então, enfrentar a situação que existia de muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente tinha a responsabilidade, a gente tinha a capacidade de poder fazer coisas diferentes. Tá? Então, só queria falar um pouco desse contexto, porque é importante. Se você pensar, a Philips, no caso, esse ano agora não posso mais falar a gente, né? Nós iríamos completar 97 anos de Brasil. Então, você entregar o melhor resultado da história da companhia, não é uma história de 5 anos, são de 97 anos, do ponto de vista de lucratividade, crescimento, obviamente alguma coisa foi muito bem feita ao longo de anos por muita gente, né? Por muitos líderes. E aí essa é a mensagem, né? Não necessariamente hoje a gente tem aqui uma plateia de presidentes de empresas, mas vocês são líderes, de alguma forma vocês estão influenciando, né, quem está na organização de vocês. Não importa se vocês têm uma pessoa trabalhando para vocês, 2, 5, 10 ou 15, não importa para quem vocês reportam, o que importa é que vocês podem influenciar positivamente a empresa que vocês estão, né? E para isso vem todo um arsenal que é um dos propósitos do Congresso, além de networking, conhecer e se engajar e se inspirar, que é ter técnicas de gestão, modelos de como você fazer as coisas bem feitas, como melhorar a eficiência. Ao longo do tempo, os nomes vão mudando um pouco, né? Tem alguns modismos, que é natural, acontece em todas as áreas, mas ao fim do dia, essa excelência em executar as coisas, a gestão, né? Uma excelência processual ou operacional, ou a forma como você pode fazer as coisas de uma maneira mais eficaz, isso não muda.
Não muda também o fato que você vai ter um cliente. E se você trabalhar bem para entender o problema do seu cliente e entregar um bom resultado de forma sustentável, isso também não vai mudar, né, independente dos modismos. Então, esse é um pouco do contexto que eu trago, e a mensagem que eu queria deixar, e que eu vou passar aqui, é um pouco dos aprendizados que eu tive. Eu acho que é muito... é importante a gente falar do sucesso, mas é também importante, né, falar dos aprendizados, até para que vocês não cometam, né, os erros, de repente, que eu cometi, ou os erros que nós cometemos ao longo do tempo, né? E, assim, não é muito, né, natural as pessoas virem falar dos aprendizados, é muito mais colocar, né, não, isso foi ótimo e tal, mas isso é muito importante. E eu tive o prazer aqui de encontrar algumas pessoas que eu trabalhei ao longo do tempo, e também que eu aprendi, né, falando com um peseiro, acho que eu fiz um treinamento de Master Black Belt, já deve fazer, não sei, 12 anos, faz muito tempo, né? Então, né, as coisas também não acontecem por acaso, né? O pessoal às vezes pergunta, né, fala, mas qual que é a receita, né? Eu falo, agora é fácil, né, receita, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Essa é uma frase que eu falo sempre, mas é consistência, né? É estudar, é aprender a trabalhar. Acho que dá o passo certo todo dia, né? Todo dia você tem que fazer a coisa certa e aí você consegue chegar e galgar coisas maiores. Eu vou tentar aqui então, onde que está mesmo? Tá aí? Eu vou passar alguns slides, eu vou tentar aqui, para onde que eu tenho que apontar? Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, e são 4 ou 5 slides, tá? Então eu queria que a gente gastasse um pouco de tempo, de fato, no conteúdo ali, porque tem muita coisa por detrás dessas... acho que dessas frases, né, dessas palavras. A primeira coisa é que, assim, se a gente for falar de liderança, provavelmente, se a gente está ainda mais hoje, né, no Google, você vai ter 457 mil livros de liderança e como ser o melhor líder. Certo? O meu aprendizado é assim, a liderança não é uma ciência, no sentido de você não vai, estuda, faz um mestrado, um doutorado e se torna o melhor líder. Não existe isso. Né? Não existe uma universidade que você vai mandar e o cara vai sair de lá e falar, pô, sou um grande líder. Não é empírico, ou seja, não é simplesmente você começar a ser um líder, você vai se tornar um líder melhor. Tem muita gente que pode perdurar na tentativa e não necessariamente vai ser né, um grande líder. Eu não acredito que é uma arte, eu não acho que as pessoas nasceram com isso e pronto. Eu acho que você sim nasce com alguns talentos, mas você pode aperfeiçoar seus talentos. Agora, eu acredito que tem uma combinação de um pouco de tudo isso, né? E com um fator muito importante, para ser um bom líder, você tem que ter o termo em inglês seria um self-awareness, mas uma reflexão, um autoconhecimento grande para aprender com o tempo e aprender com as coisas, né? Acho que também ter, enfim, hombridade, humildade, para saber quando você dá o passo na direção certa e quando você dá o passo na direção errada, para poder aprender, porque todo mundo erra. Né? Se alguém aqui acha que nunca errou, está errado, desculpa, né? Fica a mensagem, mas está errado. E tem para mim, 5 coisas que vêm me ajudando muito e que não são necessariamente, né, do ponto de vista de prioridade ali, a primeira, a segunda, a terceira, mas a combinação dessas 5 coisas tem me ajudado muito a entregar resultados, independente das empresas que eu venho passando, que é um pouco, né, todo mundo está aqui no final do dia para entregar resultado, né? A gente tem que entregar os resultados que os acionistas, que os stakeholders, que os clientes esperam. A primeira coisa é assim, eu tenho realmente uma obsessão em formar a melhor equipe. Sempre. Eu invisto muito tempo nisso. E aí, de novo, dos 427 mil livros lá que eu falei que deve ter, provavelmente uns 200 mil falam isso. E eu nunca conheci nenhum gestor que fala que não acredita nisso, mas são poucos que, de fato, fazem na prática, minha experiência. O tempo necessário. Normalmente... o que eu vejo é muito mais processos de recursos humanos que acontecem nas empresas, então você tem um sistema e tem um deadline, as pessoas se preocupam naquele momento a conversar com as pessoas, a dar feedback, a entender o que elas querem. E aí não é contínuo, né? Não é, talvez genuíno seja a palavra. E a formação da equipe, de novo, né? Às vezes você vai precisar de uma pessoa com uma super alta especialização, PhD, XYZ, Harvard, MIT, mas às vezes você não precisa disso. Às vezes, dependendo do cenário da empresa, você precisa de uma equipe, mas se o cenário é de turnaround, o cenário de crescimento, é outro tipo de equipe. Então não tem certo e errado, só que você tem que ter um equilíbrio,
Não adianta ter todo mundo igual a você, né? Naturalmente, o ser humano gosta de pessoas que se assemelham a ele. Então, se você fala muito é super extrovertido, normalmente você está num grupo de pessoas que falam muito é super extrovertido. Se você fala, pô, eu sou um cara mais introspectivo, gosto de, né, refletir na ópera, você fica próximo de pessoas assim. Você ter o conhecimento que você precisa ter diversidade na equipe é importante. Tá? Então, assim, nunca acreditem, por mais prêmios que vocês possam ganhar, por muitas coisas que vocês possam fazer, vocês vão entregar os resultados sozinhos. E quanto mais você cresce, menos você depende de você e mais você depende das pessoas. Então, entregar resultados através das pessoas, através das equipes, é uma arte que você tem que aprender a executar no dia a dia. Agora, isso só vai acontecer se partir de fato do coração de vocês e se é algo que vocês valorizam na prática, no dia a dia. E eu tenho certeza que, né, se eu perguntar aqui, né, quantas pessoas vão falar assim, poxa, eu tenho um líder que está próximo de mim ou não? Ah, nem vou perguntar, porque vai que o líder está aqui do lado, né, ele vai ter que ser obrigado a levantar a mão. Mas a verdade é que a gente, no ponto que eu falei aqui no começo, a gente também acredita sempre que a responsabilidade é do nosso líder, do nosso time. Comecem a fazer vocês. Parem de delegar essa responsabilidade. Parem de achar que a empresa é engessada, que... Cara, vocês podem fazer um monte de coisa. Tá? Então, acreditem muito nisso. Um líder, ok, você montou a melhor equipe. Você tem que ter uma definição, de uma estratégia. Estratégia é uma palavra bonita. Na verdade, eu até entrei na FIS como diretor de estratégia. Mas, assim... Cara, dos outros 427 mil livros, talvez outros 50 mil são de estratégia. Para mim, estratégia é pegar uma direção e executar como se não houvesse amanhã, cara, e entregar aquilo. Isso é uma estratégia bem feita. Ok? É isso. Você pode ir lá para o headquarter, ter aqueles binders de 450 páginas, que os caras contratam uma das 4, 5 grandes consultorias mundiais, todos contratam, aí você faz aquilo... Durante um mês, aí você entrega, se livra daquilo, ninguém nunca mais olha aquele binder. Cara, isso não é estratégia. Não é estratégia. Estratégia é você pegar, entender a direção da companhia, no contexto nosso de Brasil, qual que é a direção global? Qual que é a estratégia global? Como que isso se aplica no contexto do Brasil? Como que eu faço isso acontecer no Brasil para crescer, para trazer valor para os clientes, assim por diante? Essa é a função de um líder. Você não pode delegar isso. Você pode trabalhar junto com as pessoas para fazer a melhor direção, mas você não consegue delegar. Isso é uma responsabilidade nossa como líder. Isso se reflete também nas suas funções, né? Não é só o presidente da empresa. Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu direcionamento na sua função? Como que eu posso ajudar? Comunicar. Cara, você tem que comunicar sempre. É isso. Eu brinco que assim, você tem que falar a mesma coisa 200 vezes todo dia durante 2 anos, aí, ok, agora está todo mundo alinhado. E comunicar na linguagem que as pessoas entendem. E não tem demérito em mudar a comunicação, porque o seu receptor da comunicação é diferente. Se eu fosse falar a estratégia da Philips na época, né, a direção da Philips, quando eu ia numa fábrica, a linguagem e os termos e a forma como vai entender é diferente de você ir com a estrutura comercial, que é diferente de você falar com uma equipe financeira, mas ao fim do dia é uma direção. E continuamente comunicar, né? Então tá, a gente quer chegar, a gente está no ponto A, quero chegar no ponto B, onde que eu estou? Sempre. O que eu aprendi nessa jornada, o que eu vou fazer diferente para a gente chegar lá? Acho que essa é uma mensagem muito importante. Aí tem uma figura, um ponto, na verdade, né, que é se eliminar os obstáculos internos. Eu acho que no passado tinha a liderança tinha uma figura, eu brinco, que parecia, eu acho que tem um pouco da Globo, aí a culpa é um pouco da Rede Globo. Né, você parecia lá as empresas na novela, aí você tinha uma sala de 100 metros quadrados, com móveis magníficos, o presidente da empresa estava lá, parece que intocável. Cara, isso não é liderança. Isso não existe, tá? Isso é novela. Liderança é você estar com a equipe, ajudando em vários momentos e entendendo como tirar esses obstáculos da frente. Como que a gente tira esses obstáculos da frente para entregar? Porque as empresas, as burocracias surgem, é impressionante. Sempre vai ter alguém com uma boa ideia que de repente não entendeu o contexto como um todo e vão surgindo situações e processos que não têm sentido. E um líder, em vários momentos, ele tem que olhar e falar, cara, eu vou ajudar, né? Deixa eu tirar essas coisas.
E, obviamente, você sendo, né, quanto mais alto você está na organização, vai ser mais fácil para você tirar isso. Então, o líder ele ajuda a tirar obstáculos, né? Então, independente, de novo, né, você está num departamento, esse departamento pode ter 5 pessoas, não tem problema. Vocês estão tentando entregar uma meta, e você está vendo o seu colaborador, né, tentando, você já deu o feedback, a coisa não está indo, mas estruturalmente a companhia é complicada naquele sentido, é muito importante que vocês consigam ajudar a limpar esse caminho. Então, meu papel, né, como presidente na Philips, e agora tenho certeza que vai acontecer também na Novartis, né, nos meus 5 dias, aí, 10 dias, é entender os obstáculos que existem na companhia ao longo do tempo e ajudar a retirar esses obstáculos, aquelas burocracias que não adicionam nenhum valor. E são várias. São várias. Né? Não achem que vocês sempre são mais inteligentes que os outros, em algum momento alguém deve ter tido alguma ideia, de repente até tinha um cenário, porque as coisas mudam, mas ok, vamos retirar esses obstáculos. E aí, por fim, não menos importante, eu deixo claro ali, e é uma coisa que eu procuro sempre entender também onde eu estou como companhia, para ter certeza que os valores da empresa são os mesmos que os meus. Eu não acredito nem que só o funcionário ganhe, nem que só a empresa ganha. Isso nunca vai dar certo. É tão simples quanto isso. Então, assim, se a empresa está batendo todas as metas de performance, fazendo 50% acima do bônus todo ano, a gente está, né, tá todo mundo arrebentando, mas a empresa não remunera bem, não treina bem, não investe nos colaboradores, não gera oportunidades. Oportunidade são coisas distintas para cada um. Tem gente que quer fazer um MBA fora, tem gente que quer ter uma experiência internacional, tem gente que quer ser promovido, tem gente que quer ganhar mais dinheiro, não importa. O ponto é, a empresa tem que propiciar desenvolvimento enfim, né, coisas positivas, aspectos positivos para os seus funcionários à medida que o resultado acontece. Não existe o contrário também. Não adianta você achar que você fez seu bônus e bateu sua meta 50% a mais, aí você vê que a empresa não bateu o resultado. Be aware, né? Fiquem atentos. Isso não é sustentável. A empresa e as pessoas têm que ganhar continuamente. Isso gera, né, um resultado de longo prazo. Esses são aprendizados, né? Cada um tem os seus. Eu achava que era importante trazer aqui, e são conceitos que eu venho trazendo na minha vida, e que cada vez mais eu vejo que eles funcionam. Né? E você conseguir, aos poucos, ir entendendo isso, observando, eu acho que é uma semente que eu posso deixar para vocês aí. Agora, independente disso, chega um ponto que, e aí eu vou, né, trazer mais aqui para a nossa realidade, você pode ser um grande líder, mas, ok, chega ali no final do dia, a gente tem que executar, a gente tem que entregar alguma coisa. E para mim o segredo da história é você conseguir fazer um bom equilíbrio entre estratégia, pessoas e execução. Tá? Aqui nesse workshop, né, nesse congresso que a gente está tendo, provavelmente haja mais coisas no sentido da execução, né? Então eu vou focar um pouco ali, mas também tudo que vocês veem aqui, eu queria deixar esse registro antes de entrar um pouco no detalhe, vocês podem usar metodologia, gestão, processo para definir uma boa estratégia, tá? Para fazer as perguntas certas, para entender como vocês vão desenvolver pessoas, como vocês vão selecionar pessoas. No fim do dia, tudo, né, pode ser delimitado no nível mais baixo de detalhe, é um processo, e como vocês fazem isso. Tá? Agora, esse equilíbrio, a minha experiência é que ela não é fácil, não é fácil entregar, porque ou as pessoas, o perfil do ser humano, normalmente, ou você tem uma pessoa muito mais reflexiva, intelectualizada, que tem mais dificuldade na execução, ou você tem pessoas que adoram executar, mas não gostam de discutir muito o médio e longo prazo. Então, à medida que vocês têm essa consciência e trabalhem nisso para entender que tem que haver o equilíbrio, não adianta a gente também só ficar executando e não entender para onde a gente está indo, e não adianta a gente fazer planos maravilhosos de PowerPoint que nunca vão sair, né, ali da tela e serem executados na prática, que também acho que é outra doença corporativa. Né? Quando eu chego ali, eu brinco o seguinte, quando chega uma apresentação para mim com mais de 10 slides, é porque você não sabe muito bem o que você está falando, de verdade. Eu acho que assim, a excelência, ela vem pela simplicidade. E para você ser simples é muito mais difícil. Quem aqui nunca recebeu aquele e-mail e falou, vou responder, quando você está respondendo uma página? Toma uma água, vai tomar um suco, sai, dá uma volta. Normalmente,
se você sabe muito bem o assunto, você explica aquele 1, 2 parágrafos. Só que é difícil, aí você tem que pensar. E pensar é difícil, né, em alguns momentos. Então, assim, só que invista mais tempo em planejamento, nesse caso, em pensar, do que na execução, você escrevendo. O que acontece na prática, né? Todo mundo recebe lá, putz, tem que fazer uma apresentação. Está vindo um chefe, está vindo um estrangeiro, um gringo. Aí você vai lá, busca aquela apresentação que você fez 6 meses atrás e começa em cima daquela. Meu, tudo errado, cara. Desculpa, tudo errado. O que vocês querem passar? Qual que é a mensagem que vocês querem passar? Começa do zero. Tudo bem que você vai ter uma ou outra coisa que é interessante e pode ser usado. Mas começar... O propósito é o mesmo, a não ser que seja, sabe, o objetivo igualzinho. Mas sempre pense o que vocês estão tentando objetivar, né? E isso é muito esse equilíbrio, né? E ter as pessoas sempre com vocês entregando isso. Agora, não é fácil. Não é fácil, eu sei. Agora, o papel de vocês, de novo, independente do, né, onde vocês estão na organização, é continuamente, ainda mais pessoas que trabalham com excelência operacional, em desafiar isso, em ver como fazer e como ser efetivo. Eu acho que ali a gente consegue, à medida que vocês se tornam mais experientes em fazer isso, vocês conseguem ajudar muito a companhia. A economizar tempo, discussão que não serve para nada, PowerPoint de 250 slides. Né? Agora, também ajudem do outro lado. Né? Quem conhece a prática consegue dar feedback para entender como redefinir e planejar melhor. É o famoso PDCA, né? Não muda. As situações vão mudando, mas a gente tem que continuamente revisar, entender e rápido, né? Em como fazer isso. Tá? Já subiu algumas placas de tempo para mim, prometo que eu vou ficar no tempo aqui. Tá? Tendo falado isso, eu trouxe aqui, e eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu quero que vocês entendam a complexidade para... Né, aqui eu vou sair da estratégia para a execução agora. Quando a gente pegou, né, quando eu comecei na Philips 8 anos atrás, era uma empresa bastante complexa do ponto de vista de portfólio. A maioria das pessoas, na verdade, ainda nem devem saber, mas a Philips hoje é uma empresa 100% focada em healthcare. Né? Então, vendeu divisão de televisores, vendeu divisão de iluminação, vendeu divisão de áudio e vídeo, vendeu algumas coisas. Isso quando eu entrei como diretor de estratégia, em 2011, a direção, a estratégia tinha sido dada pelo CEO global, que tinha 6 meses na cadeira. Ele contratou pessoas ao redor do mundo, os países mais importantes, ele trouxe algumas cadeiras, padronizou, e ele precisava de um diretor de estratégia que entendesse excelência operacional para ajudar os países a percorrerem esse caminho de sair de um portfólio de divisões para uma missão, que era a missão em healthcare, que não era algo novo. O segundo produto da Philips na história foi um raio-x. O primeiro foi uma lâmpada, e o raio-x já tinha 100 anos. Tá? Fácil falar, né? Agora, vai sair de uma empresa de... vou falar do Brasil. Vai sair de uma empresa que mais de 50% da receita dela vinha das divisões que não existiriam mais. A empresa no Brasil, especialmente no mundo, era uma empresa muito famosa por ser uma empresa de consumo, que vendia televisor, que vendia, enfim, tudo, né? Barbeador, até produto para satélite, mas fazia de tudo. Como que você faz esse foco? Como que você faz essa estratégia? A jornada, ela é muito longa. A gente trabalhou feito louco, erramos muito, aprendemos muito, mas rodamos muito rápido o ciclo de PDCA. Algumas coisas deram certo, outras não deram tão certo. Mas o ponto é que a gente, e aí eu acho, na minha mensagem em relação ao Congresso, tudo que vocês estão vendo aqui, eu acabei de comentar, né, que eu fiz a minha capacitação de Master Black Belt em 2007, 2008, depois tem que ver lá, Peseiro, quando que foi lá nos históricos. Mas assim, eu apliquei tudo que eu vim aprendendo ao longo do tempo, né? E o mais natural é as pessoas falarem, não, isso aqui eu sei. Isso aqui, não, essa metodologia aí não vai funcionar aqui. É menos, e aí eu vou dar uma dica para você, não sejamos ferramenteiros e aplicar, cara, dar o nome do grau, cara, atingir o resultado, sabe, atingir o resultado está legal. Eu brinco, né, que às vezes o mato é muito alto. Se a torneira está aberta, a solução é simples, vai e fecha a torneira. Não cria um teste de hipótese estatístico para provar que a torneira está aberta e vai fechar a torneira. Fecha a torneira, ok? Então, assim, os problemas, eles requerem soluções distintas. O mato era muito alto, num primeiro momento, a gente tinha soluções simples. À medida que as coisas foram acontecendo, os problemas começaram a ficar mais difíceis de serem resolvidos, elas pediam soluções mais complexas.
Agora, se você olhar ali, eu poderia falar tranquilamente, porque eu fiquei 8 anos, né, na companhia, e eu passei, enfim, por todas as divisões, como líder de todas as divisões, depois assumi a função de CEO. Então, eu posso falar um dia de cada bolinha daquela. Isso é menos relevante. O que é relevante? Entender que metodologia, gestão, trazer eficiência, ela se aplica a absolutamente qualquer cenário. Qualquer cenário, qualquer função. As pessoas podem até achar que não, mas sim. Na área comercial, se você falar assim, Renato, o que foi o mais interessante que foi feito? Desenvolvimento de excelência comercial. A gente criou uma máquina de execução de vendas. Era um negócio impressionante. E está lá. E vai continuar. Não adianta. Então eu vou contratar seu diretor de vendas. Pode levar, é um exército de 200 pessoas que faz o negócio. São as pessoas, não é uma pessoa. Os processos estão enraizados, o mindset está certo, foco no cliente, está próximo. Isso, só que você não faz da noite para o dia. Demora tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Olha, o PIB, a gente está falando de PIB, né? O PIB, bom, a gente passou por um longo período de recessão e, enfim, acho que ano passado a gente saiu da recessão, efetivamente, tecnicamente falando, do ponto de vista de economia, mas o ponto é que eu acho que a média deve ter dado 1,5% de crescimento aí ao longo dos últimos anos, talvez 2%, se eu pegar os 4 anos. A gente cresceu 30% ao ano em 3 anos seguidos. No mercado de saúde que não investe. Aí você fala, bom, o que aconteceu? Trabalho, não tem receita, muito trabalho, mas todo mundo fazendo a coisa certa dia após dia, reconhecendo os erros e movendo rápido esse PDCA. Só que é difícil chegar lá. Você tem dia que não vai ser tão bom, né? E aí você tem que acordar e falar, vou ter resiliência, a gente vai fazer isso. E essa conversa, né, eu estou tentando ser como, né, eu sou no dia a dia, esse papo reto, né? Essa conversa olho no olho, sabe, sem muita... Tem que ser assim. Isso traz resultado. Isso traz resultado. As pessoas também têm que confiar em você. Você não pode ser uma coisa e na prática ser outra, né? Colocar uma coisa no papel e no dia a dia ser outro. Enfim, eu poderia falar sobre todos esses processos aí, mas enfim, tem coisas que são muito óbvias, né? Se eu falar de portfólio, planta industrial, excelência em serviços, em pós-venda, enfim, são coisas bastante óbvias. Mas eu só queria deixar esse slide para deixar claro que você pode trazer gestão e melhora em absolutamente tudo. Tudo. Né? Agora, tem uma coisa que é assim... Eu posso falar um monte de... Aí, pensando mais do acionista aqui, acho que é a última perspectiva que eu queria trazer. A gente pode dar o nome que a gente quiser, metodologia, nome em inglês, sabe? Porque eu fui em tal lugar, fiz tal treinamento. Como donos de empresa, como pessoas que trabalham em empresas, tem uma coisa que é muito simples e que grandes corporações estão aprendendo a duras penas agora com as startups, né? Porque a startup nasce com isso muito mais fácil. Cara, ao fim do dia a gente tem que resolver um problema do cliente, é tão simples quanto isso. Ponto. De forma sustentável. Se vocês conseguirem entender que as empresas existem para resolver um problema do cliente, acabou. Porque eu posso dar vários exemplos, né? Porque, cara, o Uber não virou o que é o Uber porque ele tem um app legal, porque a tecnologia permitiu. É porque os taxistas eram muito ineficazes em tratar bem o seu cliente. É tão simples quanto isso. É isso. Quantas vezes todos nós tínhamos... Cara, o taxista não tratava bem, o cara estava mal-humorado, xingava, trânsito, chega atrasado, carro sujo. Aí chega alguém que oferece, que mata todos os problemas, e, by the way, na proposta ainda é simples, na abordagem, ok, eu vou com você. WhatsApp. Por que todo mundo... Eu brinco, né, que às vezes a gente tem, né, a empresa vai, cria, sei lá, uma super ferramenta, XYZ, ninguém usa. Eu falo, cara, é porque não é simples, se fosse simples, ser usado. Porque o WhatsApp, sem fazer nenhum marketing, uma empresa com 14 pessoas no mundo virou... Por quê? Porque é simples, se for o primeiro, né? Agora não adianta copiar, tem que ter inovação. Falando que o Cláudio tem que ter inovação, né? E é por aí, né? Tem que ser simples, as coisas têm que ser simples. Se você nasce com um propósito de resolver um problema, você não precisa muita firula, né? Pega a primeira página do Google.
Cara, o Google hoje é uma das empresas mais respeitadas do mundo, uma das maiores empresas do mundo. É um super primeira página, com um monte de coisa, gráficos, modelos. Não, cara, é uma página branca com uma caixinha que você vai e digita o que você quer e aparece. É isso, né? É bem simples, né? Aí vem alguém falar alguma coisa, tem um slide que você não consegue nem ver, né? Tem 457 coisas, detalhes, números, tal. Então, assim, a simplicidade é importante. Mas pensem no cliente, né? Se eu penso hoje na Novartis, o que a gente tem que fazer? A Novartis, ela tem... Por que eu aceitei esse desafio, né, de mudar? A gente quer melhorar e estender a vida das pessoas. Aí você fala, não, a empresa vende remédio. Não, a empresa não vende remédio. Ela quer salvar a vida das pessoas. Se você parte desse princípio, você vai sempre fazer uma pílula ou uma injeção. Se você olhar o que está acontecendo hoje no pipeline da Novartis, que foi quando eu tomei a decisão, não necessariamente o que vai fazer o lucro e a receita de uma empresa que tem mais de 200 anos é um remédio. Aliás, não é. Ainda estou aprendendo o que eu posso falar, o que eu não posso. Então, não sei se eu vou dar todos os segredos da inovação. Estou olhando para a minha equipe aqui. Mas o ponto é, são terapia. A gente tem que salvar a vida das pessoas. Esse é o ponto. A gente tem que salvar a vida das pessoas. E aí, eu não coloquei aqui no slide, mas assim, se a gente puder, nesse caso, né, da Novartis, mas isso se aplica, eu acho que a todas as corporações que hoje têm uma agenda social muito forte. Se a gente consegue fazer o bem, né, o que a empresa está pedindo, entrega resultado, cresce, e faz bem para a sociedade, cara, o que melhor que isso você pode fazer? Difícil, né? No nosso caso, o que a gente quer fazer é estender acesso de saúde àqueles que também não podem pagar por ela. É sensacional. Óbvio que para isso você tem que fazer dinheiro em algum outro lugar, senão você não vai ter isso, tem que ser sustentável. Mas pensem nisso, né? A gente tem que resolver os problemas dos clientes. Pensa no Uber, pensa, sei lá, no Google, posso dar outros vários exemplos aí né, de como fazer, mas é isso. Pensa o que a Amazon está fazendo, vai dar um exemplo de empresa grande. Eles estão resolvendo problemas de cliente de uma maneira muito eficaz. É isso que eles vêm fazendo. E todos nós podemos fazer isso. Todas as corporações podem fazer. E aí, para eu não receber mais um chamado ali de tempo, eu queria terminar com uma frase que eu acho muito bacana. Uma vez eu estava na Disney, enfim, né, quem já foi à Disney, tem aquelas frases que o Walt Disney, né, falou ao longo do tempo. E assim, eu acho que a Disney é um exemplo de como servir com excelência, como tratar bem o seu cliente, como ser uma empresa leve, como fazer dinheiro, como crescer. Eu acho que existe uma admiração muito grande, né? E tem um lugar lá, eu vi, né? Está escrito lá, estava em inglês, eu achei a frase aqui em português, mas, ele fala, olha o que está escrito, a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Então saiam daqui, né, quando eu terminar o congresso, pensando que vocês aprenderam muita coisa, que tem muita coisa de estratégia, que vocês têm que trazer para execução, que vocês têm que resolver um problema do cliente, mas que depende de vocês. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil estaria numa situação muito melhor se as pessoas começassem a parar de pedir para o outro fazer e você tomar a sua responsabilidade do que você pode fazer. Cara, se todos nós fizermos um pouco melhor, o Brasil, o país que a gente vai construir para os nossos filhos, para os nossos netos, eu tenho certeza absoluta, vai ser sobremaneira muito melhor do que hoje. Então não vamos ter aquele negócio que é melhor para mim, né? Não, vamos fazer uma coisa melhor para o país. Tem o político, eu sei que tem os políticos, eu sei que tem os processos, eu sei que tem tudo isso, mas a gente pode fazer o melhor. E eu acho que o Walt Disney colocou isso de uma maneira, acho que bastante inteligente, né? Vamos sonhar grande e vamos começar pequeno, vamos dar o primeiro passo, vamos começar a fazer. Acho que essa é uma forma muito boa de fazer as coisas acontecerem. Pessoal, espero que eu tenha dado algumas mensagens que vocês possam lembrar. Aproveitem esse momento, eu já participei desse congresso no comecinho, já estive sentado do lado de lá. Trabalho leva a gente longe, as coisas não são tão difíceis quanto a gente pensa. Pensem nos seus clientes, façam um bom link de estratégia com a execução. Se fizer isso bem feito, tenho certeza que já será muito bem-vindo nas empresas que vocês têm. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tchau.